Sandra, bom dia. Rumo ao 100. E quando chega lá em 100, o que acontece? Nada, aí vai para 101. E assim seguimos. Deixa eu achar aqui. Onde está? Aqui está. Então eu coloquei aqui o renúncia altruísta. Para falar um pouco da questão da empatia, né? O quanto nem sempre a empatia é uma forma de altruísmo, até pode se questionar se é uma questão de egoísmo, enfim, é um raciocínio bem legal que você encontra no livro da Anna Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa. Estou aproveitando aqui que lá no curso sobre mecanismos de defesa, mecanismos psíquicos de defesa, que está indo para sábado, sai a quarta aula. Teve um dos vídeos, né, o vídeo 3, estava falando sobre isso, sobre esse livro da Anna Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa. E aí tem um final, assim, ela apresenta uma coisa bem interessante para pensar na clínica, né? E que ela chama assim uma forma de altruísmo. Está lá no finalzinho desse livro da Anna Freud. Tá lá no finalzinho. E é interessante de se pensar o raciocínio que ela traz, ó, capítulo 10, para quem quiser, do livro da Anna Freud, Uma Forma de Altruísmo, aqui, em que diz assim, ó, coloquei, tô curtindo o curso, que bom, Mário. Então, ela traz ali alguns conceitos, tipo altruísmo, empatia e projeção, como conceitos muito próximos, como conceitos que de alguma forma tem alguma relação, uma relação íntima inclusive, né? Uma relação não dá para fazer com qualquer coisa, mas uma relação muito íntima. E aí vai colocar assim, ó, e é legal que a gente ela vai fazendo comparações de defesas. Então, para apresentar essa ideia, ela começa dizendo assim, ó, no recalcamento, né, a repressão, o recalcamento depende da tradução, ainda que você tenha autores que façam a diferenciação do que é recalque e o que é repressão. Por exemplo, no livro do Marco Antônio Coutinho Jorge, Fundamentos da Psicanálise, ele trabalha, eu acho que é no volume 1, se eu não me engano, ele trabalha essa diferenciação, e tem uma diferenciação importante, né, da forma como é colocada. Então, uma coisa bem que os lacanianos têm essa leitura, normalmente, mas que muitas vezes você vai pegar a tradução de um uso assim meio que indiferente, assim, usa tanto repressão quanto recalcamento. Bom dia aí para vocês, Gislaine. E aí diz assim, ó, no recalcamento a ideia objetável é lançada de novo no id, e na projeção a ideia é deslocada para o mundo externo. Então, dois movimentos que são diferentes, né, que são contrários. Na projeção, que eu coloquei aqui nessa aula, talvez seja uma das defesas mais conhecidas, assim, mesmo pessoas que são leigas ou que entrou na faculdade de psicologia, quando aprende o que é projeção, sai, né, enchendo o saco de todo mundo, assim. Isso é seu, você está projetando em mim, isso é seu, isso não é meu. Chega em casa, no almoço de família, você está projetando em mim, briga com o namorado, namorada, você está projetando em mim, isso é seu, isso não é meu. E é mó barato mesmo, porque a projeção é um mecanismo muito verificável na prática, né? E quando você saca o que é projeção, você começa a ficar muito atento, obviamente, com as pessoas que projetam em você, quando você é receptáculo dessas projeções. É claro que muitas vezes você pode estar fazendo a projeção da projeção, né? Você está dizendo que você está projetando, sendo que na verdade você está projetando. E a ideia é muito geral, acho que a maioria entende o que é a projeção. Pense na ideia da projeção do cinema, né? Você está no cinema, você está vendo a tela aqui na sua frente. Daniel, bom dia. Você está vendo a tela aqui na sua frente e o projetor está lá atrás. Você não está vendo o projetor, mas o filminho está rolando ali, ó. Ele rola ali e aí é projetado na frente, na tela. Então o que acontece? Você só enxerga a tela projetada. Você não enxerga que isso vem da sua nuca. Então a gente pode pensar assim, que na projeção eu pego conteúdos meus, né, da minha nuca aqui, mas eu não os enxergo em mim.
eu enxergo no outro, enxergo projetado no outro. E tem toda aquela relação, como diz Isabela, toda aquela relação complicada, que você não reconhece isso em você, mas você reconhece num outro, né? Localiza num outro, e obviamente esse conteúdo que você projetou como uma coisa sua, vamos imaginar um conteúdo ruim, hostil, né? Um aspecto negativo que você projeta isso e depois você se sente perseguido por isso. Então, complicado assim, nos dias atuais de muita lacração, de todos os lados, de muita dessas apontamentos, enfiar o dedo na cara e tudo mais, obviamente tem muitas questões legítimas, mas o que tem de projeção é muito grande, né? Tem muitas coisas que você vê, nossa, é extremamente projetado dessa pessoa, e essa pessoa vai se sentir perseguida depois por essas projeções. Enfim, então normalmente a gente pensa em projeção, vai muito por essa via, né? Geralmente a gente pensa a projeção como projetar uma coisa negativa, uma coisa ruim, e depois se sentir ameaçado por ela. E aí você tem exemplos clássicos assim, né? Pessoas que são homofóbicas, por exemplo, que projetam seu aspecto homossexual, que todos nós temos aí, né? A sua sexualidade é uma bissexualidade, e que projeta seu conteúdo homossexual e depois se sente perseguido. Onde vai? Nossa, aquele cara ali não pode olhar pra mim, meu Deus, como esses gays olham pra mim, olha aquele cara, os homossexuais me perseguem. Na verdade você projeta e depois você acha que tá todo mundo, né, te perseguindo, todo mundo te olhando, mas na verdade são projeções suas. É mais ou menos assim, a pessoa olha, o desejo, sei lá, achou um corpo bonito de um cara, e aí teve, né, um desejo homossexual, não pode reconhecer isso pra si mesmo, projeta, e diz assim, olha aquele cara ficar se exibindo pra mim, ficar me olhando, coisa chata, que cansativo, não aguento andar por aí, esses caras só me olham. Então é legal, né, que você começar se você se sentir muito perseguido por certas pessoas, por certas características de pessoas, por certos, sei lá, grupos, ou pessoas com qualidades semelhantes, começa a se questionar se não é você que está projetando pra caramba, e que não são as pessoas que estão atrás de você. Mas enfim, então normalmente a gente associa a projeção, normalmente assim, que eu vejo na clínica, é mais fácil de enxergar assim, no dia a dia, quando a gente aprende na faculdade, essa ideia. Só que a Ana Freud, ela traz uma leitura do como é projetado não um aspecto negativo, mas sim, ela diz assim, o mecanismo de projeção perturba as nossas relações humanas. Quando projetamos nosso próprio ciúme, atribuímos a outras pessoas os nossos próprios atos agressivos. Clássico, né? Inclusive, essa ideia, de forma bem legal, está no texto do Freud sobre o caso Schreber, em que ele vai falar no mecanismo da paranoia, em que ele pega a frase do Schreber, né? Eu amo a ele, que é um homem, e depois as tentativas de negação dessa frase, e numa dessas tentativas de negação, ele vai trazer ali a ideia do ciúme paranoico, em que a pessoa que é ciumenta, aproveitando que eu falei de ciúme aí, segunda, terça e quarta, a pessoa que é ciumenta, na verdade, ela está projetando, né, o desejo. Então imagine assim, né, o sujeito reclama que o parceiro ou parceira está ali se exibindo, ou que os homens estão olhando para ela, por exemplo, traz inclusive esse exemplo, né, como se todos os homens estivessem olhando para ela, na verdade é ele que está olhando para todos os homens, projeta isso e depois enxerga isso como sendo eles, de alguma forma, cobiçando a sua mulher, dentro do raciocínio do Schreber. Então você pega no Freud, lá nessa parte, o mecanismo da paranoia, as formas de negação da frase, e você encontra lá. Mas no caso aqui na Freud, ela fala assim, mas pode funcionar também de outro modo, habilitando-nos a formar valiosos vínculos positivos e a consolidarmos as nossas mútuas relações. Essa forma normal é menos conspícua de projeção, poderia ser descrita como rendição altruísta ou renúncia altruísta, como eu coloquei aqui para vocês. Olha que legal o que ela traz aqui para a gente, tanto em termos de raciocínio clínico e também exemplo que ela vai trazer. Isso é bem útil. E diz assim, olha que bacana. É a história de uma mulher em que eu coloquei aquela, parece que ela faz um voto de pobreza ou de falta de cuidado de si. É aquela pessoa franciscana, assim, abriu mão de tudo para cuidar lá dos leprosos, por exemplo. Bom dia, Norma. Olha só a história dela. Quando criança, ela tinha duas ideias: ter belos vestidos e ter muitos filhos. Só que apesar dela ter esse desejo quando criança, a evolução da sua história foi para o caminho contrário.
né? Ela nem teve filho e nem se vestia, nem teve os belos vestidos. Então, a evolução foi na direção oposta, seus desejos tinham sido recalcados e substituídos na consciência por formações reativas. Formações reativas é aquela defesa que vai no sentido contrário do impulso original, né? Então, a pessoa que tem lá um ódio inconsciente apresenta um amor exagerado consciente, ou que tem um amor inconsciente apresenta um ódio exagerado consciente, sempre no sentido oposto e sempre com algo caricatural, né? A formação reativa sempre tem essa característica de ser bem caricatural. Então, ela que buscava que tinha esses dois sonhos, belos vestidos e muitos filhos, ela cresce na direção oposta e via a formação reativa vai ter o oposto disso. Então, em vez de busca de admiração, singeleza, né? Descrição em vez de busca de admiração. Então, ao invés de ser admirada pelos seus belos vestidos, ela queria desaparecer ali enquanto imagem para o outro. E a sua ambição também foi substituída por a singeleza ou meio com um voto de pobreza ali que ela faz. E aí, Ana Freud, ela se pergunta assim: será que foi um recalcamento causado por proibição da sexualidade? E aí ela diz: não, pois o repúdio da própria sexualidade não a impedia de tomar um interesse afetivo pela vida de amor de suas amigas e colegas. Então, se fosse algo da ordem do recalcamento da sexualidade, teria tanto um aplacamento da própria sexualidade quanto um horror ou incômodo com a sexualidade das amigas, das outras pessoas. Só que não acontecia isso, ela tinha um grande interesse pela sexualidade das amigas, pelos desejos das amigas. E tem aqui, além disso, ela era uma baita de uma entusiasta casamenteira e interessada em vestir bem as suas amigas. E aí você vê aqui claramente, né, que são os desejos dela infantis sendo projetados. Ter belos vestidos, querendo que as amigas se vestissem bem, né, sugerindo vestimentas para as amigas. E casamenteira, e que casem, que tenham filhos e muitos filhos, projetando aqui o seu desejo de ter muitos filhos. Então, os dois desejos delas infantis, eles aparecem, né, não aparecem nela, mas aparecem na relação com as pessoas, nas pessoas que ela estabelece algum tipo de relação. E olha só, então a gente está enxergando aqui os dois desejos infantis projetados no outro. Chegou ao clímax de viver a vida de outra pessoa em lugar de qualquer experiência própria. E aí vem umas questões que a Ana Freud vai enxergando da história dela, a Ana Freud que atendeu, então ela tem detalhes, né? E diz assim, então ela chegou ao clímax de viver a vida de outra pessoa, então ela abre mão de ter as roupas, de ter ambição, de se casar, de ter filhos, e acaba vivendo a vida das pessoas que casaram, que têm filhos, que se vestem bem, que se vestem com uma série de elegância. E aí diz assim, a natureza da relação com a mãe e com o pai levou à renúncia precoce da pulsão e que resultou um superego severo. Então aquele desejo lá infantil de ter belos vestidos e ter muitos filhos, por conta da relação com a mãe e com o pai, nós não temos os detalhes que a Ana Freud não apresenta o caso todo, né, pra gente, mas por conta desse tipo de relação, levou a um superego severo, e esse superego severo proibia que ela tivesse para si os belos vestidos e que pudesse ela ter os muitos filhos. Então, que interessante, os desejos não foram recalcados, né, como a gente poderia pensar. Se fossem recalcados, teria esse aplacamento da sexualidade e desinteresse na sexualidade do outro. Porém, né, houve uma substituição no mundo exterior. E aí você enxerga a questão da projeção. Lembra que eu falei lá no começo? No recalcamento, a ideia objetiva é lançada de novo para o id, ou seja, para dentro, e na projeção a ideia é deslocada para o mundo externo. Então, esse tipo de desejo que ela tinha aqui por conta dos pais severos, que levou, um tipo de relação com os pais, que levou à formação do superego severo, ela não recalca, ou seja, não retém para dentro, mas ela vai projetar e vai ter um tipo de relação com esse conteúdo. E olha que interessante isso aqui, o que ela faz em termos de movimento. Pegar palavras da própria Ana Freud aqui. A paciente não se dissociou de seus substitutos, mas identificou-se com eles.
Mostrou sua empatia pelos desejos deles e sentiu que existia um vínculo extraordinariamente forte entre suas amigas e ela própria. Olha esse raciocínio que legal, ó. O seu superego, que condenava determinada moção pulsional, né, seu movimento pulsional, quando se relacionava com seu próprio ego, era surpreendentemente tolerante em relação a outras pessoas. Ou seja, o seu desejo de ter belas roupas, de ter muitos filhos, quando isso era localizado nela mesma, ou seja, o desejo é dela, seu superego era severo, vinha o sentimento de culpa, né, vinha as proibições, ela não podia suportar isso, a ameaça que o superego causava ao seu ego, ela precisa então abrir mão disso. Porém, quando esses mesmíssimos conteúdos eram projetados, identificados no outro, o seu superego não era severo, entende? Então, quando aquilo é assumido por ela, no seu próprio ego, o superego era severo, proibia e levava a estados de angústia. Quando ela projeta isso e localiza isso no outro, as mesmas coisas, né? Curioso isso, as mesmas coisas que é condenado nela, no outro é supervalorizado, porque o seu superego tolera. Gratificava assim suas pulsões, partilhando a gratificação de outros, empregando para esse fim os mecanismos de projeção e identificação. Olha só então, ela não podia assumir nela mesma esses desejos, porém, ela pôde projetar isso em outros, né, nas suas amigas, projetava em outros, e então o seu superego tolerava esses dois desejos, e ela então podia se identificar. Então, olha só a volta que ela tem que dar para conseguir, de alguma forma, assumir para si esses desejos. Ela pôde assumir para si esses desejos só nesse nível de uma identificação, do tipo, adoraria ser como elas, ou como se satisfazer através da vida das outras pessoas. Ela tem, veja só, o mesmíssimo desejo, que se ela mesma vivendo, é insuportável. O superego não aceita. Agora, se ela projeta esses desejos, isso é localizado nas outras pessoas, e ela então, fascinada por isso, se identifica, e isso é possível de ser suportado. Então ela só consegue ver a própria vida desde que essa vida esteja acontecendo numa outra pessoa. Olha que legal isso. Aí vem a atitude de retraimento, que a proibiu de seus impulsos, a levava a adotar, no que a si mesma dizia a respeito, desaparecia quando se tratava de satisfazer aos mesmos desejos, depois destes terem sido projetados nos outros. A abdicação de suas moções pulsionais em favor de outras pessoas revestia-se, pois, de um significado egoísta. Então, na verdade, essa grande admiração pelos outros, esse grande altruísmo, prefiro fazer para os outros do que para mim, revela-se muito mais um egoísmo, porque é só assim que ela pode viver a vida dela. Ela só pode viver a vida dela enquanto projetada no outro, e aí, através da identificação, ela pode viver a vida. É como se fosse uma pessoa que não pudesse, vamos imaginar uma cena de um teatro, por exemplo, né? A pessoa não atuasse, mas ela escrevesse ali o roteiro, entrega ali para, sei lá, os atores, e ela vai dirigir a cena, e a cena que está acontecendo é a cena que seria a vida dela, só que ela não pode viver essa vida, mas ela pode assistir enquanto telespectadora, enquanto diretora, e aí sim ela se satisfaz. Então, no fim das contas, não é que ela está abrindo mão de si em prol do outro. Na verdade, ela está usando o outro para poder viver a sua vida de forma projetada. Bem legal esse raciocínio, não é? Isso está lá na Freud, o ego e os mecanismos de defesa, lá na parte, capítulo 10, em que fala da renúncia altruísta. Isso é muito legal de pensar na clínica. Eu já enxerguei várias vezes isso na clínica, ou no dia a dia também, nos relacionamentos cotidianos, de pessoas que deixam de fazer coisas para si e sempre estão fazendo pelo outro. E que muitas vezes a gente enxerga assim, nossa, a pessoa ela se importa mais com o outro do que com ela mesma, que gesto nobre. E não necessariamente um gesto nobre, né? Não necessariamente um gesto nobre tem muito mais a ver com a única possibilidade de viver alguma coisa que é de forma projetada. Então é isso aí. Esse é o raciocínio da Ana Freud, até colocar aqui que existe um gozo
existe um gozo do Lacan, né? Para Ana Freud essa palavra não faz parte do repertório, mas é a única forma de poder viver essa coisa, de poder viver os seus desejos projetados no outro e identificados na sequência. Então é isso, lembrando que semana que vem começam os grupos de estudo Praxis Lacaniana de quarta-feira à noite, das 7 às 8h45, toda quarta-feira, e vai ter uma aula aberta semana que vem, que é só você entrar no YouTube ou no Instagram, ou se você já faz parte do grupo, você vai lá no Zoom, o grupo é fechado, vai ser simultâneo nesses 3 lugares, vai ser essa aula aberta sobre o texto A Posição do Inconsciente do Lacan. Quinta-feira começa o grupo do livro O Inferno do Dever, o discurso do obsessivo, das 6 às 7h45 também. Bom dia para vocês e até amanhã mais um Bom Dia Psicanálise e tchau.